O que está acontecendo com esse time do Atlético? Por que o time que jogava tanto no começo da temporada agora não consegue vencer os seus jogos no Campeonato Brasileiro e fez uma partida desastrosa contra o Santos? O Atlético precisa melhorar, senão vai pagar muito caro lá no final do campeonato. Bora falar sobre esse time do Cuca. Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Se você quer mais vídeos sobre o Galo, já chega deixando o like, se inscreve e ativa o sininho. Estamos rumo aos 1000 inscritos, estamos quase, então se inscreve, me dá essa moral, tô começando esse projeto aqui no YouTube. Se você não me conhece, sou Henrique Faria, jornalista aqui de BH, acompanho o Galo de perto todos os dias e aqui no canal a gente vai resenhar muito sobre o Galo, então já chega junto. Bora falar sobre esse time do Atlético, que no Campeonato Mineiro estava jogando muito, era um time muito elogiado, não tomava gols, era um time que tinha variação tática. No começo do Campeonato Brasileiro, todo mundo elogiando que o Atlético jogava muito bem, mas não conseguia vencer os seus jogos, que os goleiros adversários eram os melhores em campo. E agora, contra o Vitória, eu já não acho que o Atlético jogou bem, criou muito, mas não jogou tão bem. Na Sul-Americana, teve um jogo na altitude, que não é referência, mas o Atlético até que jogou relativamente bem. Contra o Deportes Iquique no Mineirão, esse sim não é referência, porque é uma diferença absurda de um time para o outro. E contra o Santos, o Atlético foi muito mal. Não consegui gravar um vídeo para vocês aqui, porque eu estava agarrado com algumas coisas lá da rádio, mas agora falando com um pouco mais de calma sobre esse time do Atlético. Parece que o Atlético levou um choque de realidade no Campeonato Brasileiro. E olha que o Atlético não enfrentou nenhum grande time do campeonato. Enfrentou times de meio de tabela. E o Atlético está sofrendo. O Atlético precisa melhorar, precisa dar uma resposta. E para o jogo de domingo contra o Botafogo, o Cuca tem que mexer na escalação do time titular. Também tem os problemas de lesões. O Arana está fora, o Alan Franco está fora, e esses dois fazem muita falta. Ele não tem o Júnior Santos também, mas quem está em campo está abaixo. Caio Paulista, muito mal. Fausto Vera, muito mal. O Saravia e o Natanael ali brigando por uma vaga, mas para mim o Natanael, ele é sim o titular. Ele não deu sei lá, se a gente pegar, o Natanael deve ter feito 20 jogos com a camisa do Atlético nessa temporada, 17 ele foi bem. Talvez ele não tenha ido tão bem assim em 2 jogos. Eu acho que isso não é suficiente para você tirar ele do time e colocar o Saravia. Contra o Santos, eu até entendo. E enfrentar o time do Neymar, então você tem que ter um pouco mais de experiência na marcação, colocou o Saravia. Mas acho que para o final de semana já tem que voltar com o Natanael. O Rubens tem que ser o lateral esquerdo. O Caio Paulista está muito abaixo, enquanto o Atlético não tem o Arana, que deve ficar de fora aí provavelmente até o jogo contra o Fluminense, quem sabe ele volte para o clássico contra o Cruzeiro, o Rubens tem que ser o lateral esquerdo. Até porque jogando com Fausto Vera e Rubens, o meio fica muito aberto, não protege a defesa. E outra, com a bola, o Gabriel Menino tem que voltar para esse time. O Gabriel Menino estava jogando muito bem no começo do ano, perdeu essa vaga nos últimos jogos porque não entrou bem, provavelmente também não estava treinando bem, por isso saiu do time, mas o Atlético sente a falta do Gabriel Menino, porque com a bola sobrecarrega demais o Scarpa. Fica muitas tarefas de organização do time, de dar ritmo para o time, de criar as jogadas com o Gustavo Scarpa. O Gabriel Menino é o cara que com a bola no pé consegue dividir essa responsabilidade com o Scarpa, então eu acho que ele tem que voltar para o time titular. Então eu colocaria o Rubens na lateral esquerda, tiraria o Caio Paulista, formaria uma dupla de volantes com Fausto Vera e Gabriel Menino. Ah, mas o Caio Paulista foi contratado para ser o reserva do Arana. Se ele não vai jogar nem quando o Arana não puder jogar, quando ele vai jogar? Não sei. Eu sei que ele não está jogando bem, ele precisa melhorar para ele ter oportunidades. E nesse momento eu acho que ele tem que ir para o banco de reservas. E agora falando com um pouco mais de calma sobre o Gustavo Scarpa, tá? Acho que ele está sendo sobrecarregado sim por essa ausência do Gabriel Menino, mas eu vi nos últimos dias a galera pegando no pé do Scarpa, falando que ele não queria estar no Atlético, que o Scarpa vai sim ser cobrado porque ele não tem a entrega que o torcedor espera. Eu acho que a culpa, o problema desse time do Atlético tá longe de ser o Scarpa. Eu acho que a culpa tá longe de ser dele. Pelo contrário, eu acho que ele é um cara que tenta, é um cara que não é aquele jogador que vai dar o carrinho, que vai dar um chute na bola depois que ela já saiu para jogar para a torcida. Esse não é o perfil do Scarpa. Nunca foi. Mas uma coisa a gente não pode falar. O Scarpa é sim profissional quando ele tá dentro de campo. E ele é um dos melhores jogadores do time. Ele tem que jogar. Eu acho que se ele na frente a gente for fazer alguma mexida, é entrar Igor Gomes ou Bernard no lugar de Rony ou Coelho, que não estão tão bem. Eu acho que se você tirar o Scarpa, você perde muito na criação do time. Eu, se fosse o Cuca, tiraria o Rony desse jogo do final de semana e colocaria o Bernard como titular, que entrou bem contra o São Paulo e entrou bem contra o Santos. Contra o Santos foi a melhor partida do Bernard. Contra o São Paulo, não, desculpa. Contra o Vitória, ele entrou bem. Contra o São Paulo, ele até entrou também, mas contra o Vitória, que ele entrou bem. Então, o Bernard está pedindo oportunidades e quem está em campo não está entregando o que já entregou em um certo momento. O Hulk precisa voltar a decidir os jogos. O Hulk precisa voltar a ser o cara.
Contra o Santos ele não conseguiu jogar bem, levou quase nenhum perigo pro gol do Santos, só teve uma falta. Ele tem que voltar a decidir os jogos, mas a gente sabe que o Hulk precisa de sequência, tá voltando de lesão, e quem acompanha o Hulk no Atlético sabe. Os momentos que ele teve dificuldade de jogar bem foram momentos que ele não estava tendo sequência, ou voltando de lesão, ou por um rodízio no time por opção do treinador, mas o Hulk é um cara que ele precisa de uma sequência de jogos para voltar a ser o cara que ele é, o melhor jogador do futebol brasileiro. Acho que estão pegando no pé do Scarpa, mas o time precisa dar uma resposta e o Cuca precisa dar uma mexida ali nesse time titular para ver se dá uma agitada nesse elenco do Atlético. E contra o Botafogo, o Atlético tem que vencer. Palmeiras e Flamengo já estão com 10 pontos. São o primeiro e segundo colocados. O Atlético é o vice-lanterna com 2. E no Campeonato Brasileiro, esses times dificilmente perdem pontos. O Atlético está errando muito nesse começo de Campeonato Brasileiro e precisa correr atrás do prejuízo. Já são 12 pontos disputados, o Atlético tem apenas 2 pontos e isso lá na frente com certeza vai fazer a diferença. Em 2021, por exemplo, mesmo com o Atlético não jogava bem, ganhava jogos, pontuava e foi isso que fez o Atlético ser campeão da forma que foi. No Campeonato Brasileiro não adianta você só jogar bem, você tem que pontuar, inclusive pontuar quando você joga mal. Isso não está acontecendo. O Atlético precisa mudar essa chave e reagir. A realidade do campeonato bateu na porta, não é mais o Campeonato Mineiro, não são mais adversários fracos do Campeonato Mineiro, agora é Campeonato Brasileiro, é outro nível e o Atlético precisa dar uma resposta. Quero saber a opinião de vocês, comentem e se inscrevam no canal, deixa o like, tamo junto e até o próximo vídeo.